Olá, tudo bem? Nós iremos estudar a lição de segunda-feira, dia 17 de julho. Convido você a participar comigo. Assista esse vídeo até o final e compartilhe com seus contatos. Antes, porém, vamos fazer uma oração? Obrigado, Deus de amor, porque agora nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Que o Senhor nos dê bastante entendimento e que possamos tirar lições para a nossa vida. Pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. O tema de hoje é obras da lei. Paulo ele diz 3 vezes em Gálatas 2,16 que uma pessoa não é justificada por obras da lei. A pergunta é o que ele quis dizer com a expressão obras da lei. Vamos ver aqui alguns poucos versos para entendermos um pouco o que Paulo quis dizer com essa frase obras da lei. Muito bem, vamos então pegar nossa Bíblia e vamos ler esse texto de Gálatas 2,16. Pegue a sua Bíblia aí, e eu vou pegar a minha aqui e vamos fazer a leitura, tá? Gálatas 2,16. Diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O verso 17 ele diz assim: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Quando nós olhamos aqui o capítulo 3, do mesmo livro de Gálatas, o verso 2 e o verso 5, vejam aqui o que Paulo diz ainda a respeito desse assunto. Gálatas 3, 2 diz assim: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E ainda mais 2 versos aqui no livro agora de Romanos, capítulo 3, verso 20 e verso 28. Vejamos aqui, por favor, pegue a sua Bíblia aí, vamos ler Romanos 3, verso 20 e verso 28. Diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Deu para entender aqui a leitura dos versos? Interessante, né? Paulo ele fala muito claramente que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Antes de entender a expressão obras da lei, precisamos entender o que Paulo quis dizer com a palavra lei. A palavra lei, no grego nomos, é encontrada 121 vezes nas cartas de Paulo. Interessante, né? Ela pode se referir a uma série de coisas diferentes, inclusive a vontade de Deus para o seu povo. Vejam que os primeiros 5 livros de Moisés, todo o Antigo Testamento ou apenas um princípio geral, pode estar aqui no contexto das obras da lei. No entanto, a principal maneira pela qual Paulo usou a palavra, se refere a toda a coleção dos mandamentos de Deus dada ao seu povo por meio de Moisés. Outra coisa importante aqui é que a expressão as obras da lei provavelmente envolva, portanto, todos os requisitos encontrados nos mandamentos dados por Deus por intermédio de Moisés, sejam morais ou cerimoniais. Vejam, o raciocínio de Paulo é que não importa o quanto nos esforcemos para seguir e também obedecer à lei de Deus, a nossa obediência nunca será suficientemente boa para que Deus nos justifique, para que nos declare justos diante dele. Porque nós somos pecadores, nós herdamos esta
esta questão do pecado em nós. A natureza pecaminosa está dentro de nós e só deixaremos de tê-la na volta de Jesus, quando Ele nos transformar e teremos um corpo glorificado, transformado. Queridos, então nós temos aqui, né, a continuidade da explicação, questão das obras da lei. Nós não podemos, pelas nossas próprias forças, alcançar, né, a salvação dos méritos de Cristo Jesus. Isso porque a lei exige absoluta fidelidade de pensamento e ação, não apenas por algum tempo, né, mas o tempo todo, e não apenas a alguns de seus mandamentos, mas a todos eles. Embora a expressão obras da lei não ocorra no Antigo Testamento e não seja encontrada no Novo Testamento, exceto nos escritos de Paulo, uma impressionante confirmação do seu significado surgiu em 1947, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, uma coleção de textos copiados por um grupo de judeus chamado essênios, que viveram na época de Jesus. Isso então demonstrou que era usado essa expressão. Embora escritos em hebraico, um dos manuscritos contém essa expressão. O título do manuscrito é, né, Miksat Ma-Ha-Torah, que pode ser traduzido como importantes obras da lei. Perceberam quantas informações importantes acerca da questão das obras da lei? O documento que eu acabei de citar, ele descreve uma série de questões com base na lei bíblica em relação à prevenção da contaminação das coisas santas, inclusive algumas que designavam os judeus como distintos dos gentios. No fim, então, o autor ele escreveu o seguinte: se essas obras da lei forem seguidas, você será considerado justo diante de Deus. Ao contrário de Paulo, o autor não oferece ao leitor a justiça fundamentada na fé, mas no comportamento. E diante daquilo que eu li aqui, que eu expliquei para vocês, a pergunta que eu faço é: você guarda a lei de Deus de maneira satisfatória? Sim, se sim, por que sim? Se não, por que não? Você realmente sente que a obedece tão bem que pode ser justificado diante de Deus com base na guarda da lei? O que você acha? Se não, por quê? Com sua resposta, então, você pode então perceber se tem necessidade ou não de ser ajudado no conceito de que Paulo apresentou e está na Bíblia, né, no livro de Gálatas, que nós acabamos de ler, Romanos 3, 20 e 28, também Gálatas 3, 2 e Gálatas 2, 16. Ficou claro para você esses ensinamentos? Eu gostaria que você pudesse meditar em tudo isso, que você pudesse tomar a grande decisão da sua vida. Depois leia com calma depois o livro de Romanos 3:10 até o verso 20, e você vai ver algo assim importante para a sua vida. O verso 31 do livro de Romanos, capítulo 3, ele diz lá no finalzinho, só para a gente fechar esse raciocínio aqui da lição, lá fala que, assim, perguntaram para Paulo se, pelo fato de sermos salvos pela fé, se não precisava mais guardar a lei. Ele diz o seguinte, perguntaram para ele: anulamos, pois, a lei pela fé? E ele responde: não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, pela fé em Cristo, nós acabamos confirmando a lei, e aí que você se torna realmente um guardador da lei de Deus, porque você é obediente, é convertido, é transformado pelo poder de Deus. Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha aprendido, que você possa se aprofundar nesse estudo mais e mais, e que você seja uma pessoa que reconheça que o sacrifício de Jesus não foi em vão, foi para te salvar, que pela fé nele nós alcançamos a salvação, e sendo assim seremos fiéis e obedientes por amor a ele, porque ele nos amou primeiro. Você aceita para você esses conselhos? Que maravilha! Vamos orar então, queridos? Pai querido, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado muito, o Senhor nos amou, enviou Jesus, e Jesus se entregou, ele demonstrou carinho, amor, humildade por cada um de nós, pagando o preço que era nosso.
Obrigado porque pela fé nós alcançamos a salvação dele, mediante a graça que vem de Cristo Jesus. Sabemos que a lei ela foi importante, ela é importante para nós, para termos um parâmetro da nossa comunhão, para vermos onde estamos errando e para buscarmos em Jesus o conserto para a nossa vida e para colocarmos nele a nossa esperança e a nossa grande conquista, o nosso prêmio, que é a salvação. Continue conosco, ó Pai, nos contagiando. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.